Olha aí, meu amigo, o senhor Armínio Fraga parece cada vez mais arrependido de ter feito o L lá em 2022. Pois é, agora ele usou o próprio jargão do Lula, aquele negócio de ano da colheita e tudo mais, que cada ano que passa é um ano da colheita que não se consagra, que não se sustenta. E o Armínio Fraga mandou a real, né? Como o governo não plantou, não vai colher ou vai colher problema. Algo que todos nós já sabíamos, diga-se de passagem, parece apenas que alguns da Faria Lima, alguns do mercado financeiro, por algum motivo acharam que seria diferente. Eu nunca comprei esse barato de que o Lula tinha algum tipo de compromisso fiscal, compromisso econômico, o equilíbrio do país, nada disso. Esse pessoal acreditou, sabe-se lá por quê? Porque o Lula também nunca prometeu. Essa é a verdade, mas o Armínio Fraga mandou a real nesse sentido aqui, falou algo bastante claro, né? Fez aqui numa entrevista exclusiva ao site Platô BR, que é do pessoal lá do Brasil Journal, mandou a real. E ele tá certo na análise dele nesse sentido, sem sombra de dúvidas, mas está certo agora, depois de ter feito o L lá em 2022, não atenua o fato de que ele é responsável pelo problema que nós temos hoje, junto com vários outros isentões que fizeram o que fizeram só para não votar no Bolsonaro. Não se esqueça nunca que esse Armínio Fraga é o cara da tal entrevista telepática com o Lula, uma coisa completamente patética, uma das coisas mais imbecis já protagonizadas por gente da área econômica aqui no Brasil. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Armínio Fraga falou a esse respeito aí, o negócio da colheita, né? Usando a expressão mesmo que o Lula falou, que vai ter a colheita em 2026, em 2025 também, já é ano da colheita e tudo mais, e ele falou o seguinte, né? Que essa colheita não vai ser boa, vai ser uma colheita de problemas. Pois é, né? Inclusive, ele afirmou que o Banco Central hoje está sozinho na questão do controle da inflação, tem uma batata na mão difícil de segurar, uma batata quente, e é a verdade. Quem tenta segurar a peteca hoje é o Banco Central, mesmo cheio de indicados do PT. Ainda assim, o Banco Central tenta segurar essa peteca. Se vai fazer isso até o fim, eu não tenho certeza. Se é apenas um período de transição, o resultado, a ata do Copom, que deve sair nas próximas 2, 3 semanas, vai nos dar um indicador melhor a esse respeito, né? Armínio Fraga, você sabe, ele foi presidente do Banco Central lá atrás, na época da virada do milênio, na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Enfim, ele falou a respeito do Gabriel Galípolo, né? Disse que o pessoal tem a equipe não está funcionando bem, né? Está funcionando mal a equipe econômica do governo, e aí o Banco Central precisa de ajuda para conseguir fazer, né? E aí ele disse que a meta de inflação tem que ser mantida, os 3%, ele está contra isso. Eu já expliquei no canal em outra oportunidade por que o Lula gostaria de mudar essa meta, mas não pode, porque tem uma expectativa já criada, um compromisso já criado. Se o mercado vê o governo mudando essa meta de inflação, ele vai compreender que o governo jogou a toalha, não dá conta de segurar o problema e vai precificar isso. O mercado ainda não precificou essa questão, mesmo com a inflação aí, o IPCA acima de 5%, porque há subentendido a ideia de que o Estado, né, no caso o Banco Central que é o responsável, mas as instituições estão trabalhando pela meta. Não estamos conseguindo, mas estamos tentando. Isso dá algum alento para o mercado, aquela ideia de que em algum momento a coisa vai se corrigir. Se o governo muda a meta de inflação, então não vai corrigir. Vai simplesmente adequar a meta ao cenário inflacionário, que é justamente o oposto. A inflação que deveria se adequar à meta, e não a meta se adequar à inflação, senão você não tem meta nenhuma, você nunca está perseguindo meta nenhuma. E aí, né, o Armínio Fraga defende o mercado financeiro aqui, né, mas puxa a sardinha para o lado do Lula, diz que a parte da Faria Lima comemorou a queda na popularidade dele e tudo mais, só que o Lula não poderia tomar isso pelo lado pessoal, não deveria levar a coisa para a questão
pessoal, né? Inclusive, defende aqui um pouco o mercado e etc, né? Aí entra o tema do Fernando Haddad, a respeito das críticas que o Kassab fez, por exemplo, dizendo que ele é fraco, né? Só que o Armínio Fraga, é uma coisa até que eu concordo com ele, tirou o peso das costas do Haddad desse problema e colocou nas costas do Lula, porque é a verdade, eu sempre digo aqui, não dá para esperar que o Fernando Haddad seja um bom ministro da Fazenda. Não dá para esperar que ele seja um Henrique Meirelles, muito menos um Paulo Guedes. Ele é incompetente. Ele é fraco, como ele sempre foi em tudo que se propôs a fazer. Prefeito de São Paulo, ministro da Educação e tudo mais. Não é surpresa nenhuma nesse sentido que a economia brasileira não vai caminhar de uma forma muito positiva com ele à frente do governo, né, à frente da pasta econômica do governo. E a bem da verdade, ele encampou, ele bateu no peito e falou, é minha a proposta da mudança do sistema fiscal, do sistema de teto de gastos que havia antes para o arcabouço fiscal, que era uma evidente piora, uma evidente deterioração. Mas o grande problema não está nele. O grande problema está no chefe dele, que é o Lula, que se tem algo que o Haddad ainda tenta fazer do ponto de vista ortodoxo, o Lula não deixa. Ele não permite, ele veta isso logo de cara, e aí, meu amigo, a coisa realmente não tem a menor condição de funcionar nesse cenário. Se temos um grave problema econômico no Brasil, um problema estrutural, problema fiscal que repercute num câmbio elevado, numa inflação fora de controle, se temos um problema generalizado no Brasil nesse sentido, é por culpa do Lula, principalmente, né? E aí realmente o Armínio Fraga diz que o Haddad faz o que o chefe dele manda e não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Ele falou que o Haddad pode até protestar, bater a mão na mesa, falar ali, reclamar, mas quem manda, né? Na prática, quem é o maestro dessa orquestra desafinada é o presidente da República, e não poderia ser diferente. Quem vai fazer a coisa funcionar ou não funcionar, no fim das contas, é o próprio presidente, né? E aí ele cita também aqui o tema lá das tarifas do Donald Trump, aquela coisa toda. Enfim, não é de hoje que o Armínio Fraga demonstra sua insatisfação com a condução política, econômica do governo Lula. E não é para menos, não tem ninguém hoje que ainda defenda isso. Essa galera isentona que tomou o partido do Lula lá atrás, que eu tenho para mim, fizeram isso porque não queriam o Bolsonaro, não porque gostassem do Lula, mas essa galera, claro, tinha muitos aproveitadores juntos também, Simone Tebet, Henrique Meirelles, essa turma toda. Mas os isentões que fizeram ele queriam tirar o Bolsonaro apenas, esse era o objetivo deles, e bem, atingiram o seu objetivo. Tá aí, o Armínio Fraga gostou muito, comemorou na época, fez logo na sequência a tal da entrevista com o Lula telepática aí, né? Enfim, meu amigo, isso aqui na época do segundo turno ainda, mas agora a gente tem um resultado, a colheita maldita que o Lula impôs à população brasileira e agora não adianta nada ficar chorando o leite derramado dizendo o que tem que ser feito. O Lula não vai mudar e o Brasil vai continuar velozmente se dirigindo para o abismo econômico. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.